Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo X Previdência e Seguro de Pessoas. Queridos amigos, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso Dois Toques nesta sexta-feira, véspera de Carnaval. Todo mundo vai sair do programa e vai embalar direto para o Carnaval, não tem nenhuma dúvida disso. O Cadu é que saiu mais cedo, né? O Cadu deslocou para a Orla mais cedo, foi participar do Carnaval. E você pode participar do nosso programa pelo RDC TV Digital, manda a sua mensagem lá pelo Face e a gente vai conversando com vocês e abordando todos os assuntos que nós, no decorrer do programa, estarão surgindo. E para hoje, olha, eu me esmerei hoje em convidar algumas pessoas, me esmerei, porque o programa de hoje, ele tem pessoas extraordinárias da comunicação. Paulo Nunes é um jovem jornalista, formado agora, mas um talentoso repórter, eu não me canso de dizer. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Darcy. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, fiquei bem feliz aí pelo convite e pelas palavras, né? Conheço há um bom tempo aí já o Darcy, tive a oportunidade de começar trabalhando contigo, né? Pois é, verdade. Na Rádio Granal. E aí o pior é que não aprendeu com o que eu fazia, aprendeu com o que eu não fazia e aí deu certo. Hugo Larroque, esse é um nome também de expressão na comunicação gaúcha. Maravilha, que bom poder estar junto com os amigos e compartilhar informações, momentos do futebol, de variedades, enfim. E sexta-feira de Carnaval, né? Claro. O jardineiro, porque estás tão triste. Mas o que foi o que te aconteceu? A camélia que caiu no galho, que deu 2 suspiros e depois I love, vamos lá. Tá E certo. outra, beijo roubado vai dar problema. Então vai na boa, vai na categoria. O nosso outro convidado é Joabel Pereira. O Joabel Pereira é daqueles profissionais que qualifica a imprensa gaúcha e brasileira, tanto na parte escrita quanto na parte falada. Porque é o conteúdo, é o conhecimento, é o português. Português, que é uma briga. Que bom te reencontrar, Joabel Pereira. Bom, que prazer. Só você para me tirar de casa numa sexta-feira à noite, vir aqui, porque eu não ia deixar de te dar um abraço e estar aqui com os amigos aqui também. Muito obrigado, muito obrigado. Feliz O Joabel, enquanto repórter, trabalhou na Guaíba, especialmente. Começou lá na Imembuí, já vou contar uma história, na Imembuí de Santa Maria, Medianeira ou na Imembuí? Não, eu passei em todas. Sim, sim. Comecei na Medianeira. Medianeira, exatamente. Depois passei pela Imembuí, com o seu Abelinho ali. Isso. Depois fui para Guaratã. Mas fazia programa também na Santa Maria, porque trabalhava numa agência. Naquela época as agências produziam programas e eu apresentava um programa na Santa Maria. O Joabel Pereira, eu vou contar essa história porque ela é muito linda, ela é muito bonita. O Joabel Pereira, quando foi para a Rádio Imembuí de Santa Maria, ele começou a apresentar um programa antes das jornadas esportivas. E o Joabel colocou o nome desse programa de pré-jornada. E nesse período, ali por 75, eu venho para Porto Alegre. E o Rui Carlos Osterman, que conhece pouco de jornalismo, disse assim, Darcy, você vai apresentar um programa agora aqui e tal, quero que você... Porque tinha o preliminar na Guaíba, ele queria combater e tal. E você é o cara, aquela coisa toda. Me escolhe um nome para esse programa. Pré-jornada. Vamos botar pré-jornada aí, que fica bom. Pô, nome muito bom, muito bom. E eu só muitos anos depois eu revelei e para o Joabel, e eu acho que foi para o Coletivo Anete que eu contei, que o nome pré-jornada não era o nome meu da Rádio Gaúcha, não era de nenhum gênio da comunicação, era do gênio Joabel Pereira. Um nome que está dado. Ficou. Pegou, o nome é bom. E a ideia era exatamente essa. Como já existia o preliminar, tinha que ter alguma coisa que começasse antes da jornada. Claro. Então, pré-jornada. O pessoal ficou meio assim naquela época, agora eu conto. Mas isso aí não é meio diferente. Cara, pré-jornada. Pegou. E aí um dia me pediram... E aí o Darcy consagrou aqui o pré-jornada. Aí um dia, depois de lá pela década de 90, no início da de 2000, alguém lançou lá na Rádio Gaúcha uma pergunta, quem é que sabia a origem do programa pré-jornada, como é que tinha sido? Aí eu falei para os caras,
que eles estavam contando a história de todos os programas. Casualmente, eu não sei se por ti ou por mim, o programa Pré-Jornada nunca contaram a história desse programa na Rádio Gaúcha. O programa começou comigo. Ou pelos dois. Ou pelos dois, com o nome que tu deste, mas ninguém mais falou nesse assunto. E o nosso outro convidado é o Gerson Luiz Ben. Este é também um querido amigo de muitos anos, de Caxias do Sul, narrador de futebol. Deu uma saída para o lado da política e agora está retornando para o lado do futebol. Pois é. Gerson, muito legal te reencontrar. Boa noite, Darcy, companheiros no debate. Prazer estar aqui. De fato, eu digo para os meus amigos, minhas amigas, de vez em quando eu digo, sou ex-radialista. Não, de verdade, eu não sou licenciado. Tá certo. Até uma hora a gente retoma, né? Claro. Eu saí um tempo para ficar fora, um período que era para ser curto, no final das contas foi longo, mas estou aí de volta, me ambientando, conhecendo coisas novas, fico satisfeito como aqui esse canal de TV, eu acho importante, né, esses espaços novos, a Rádio Grenal, né, eu tive pouca ainda oportunidade, mas tenho ouvido, né, então eu acho essas novidades importantes, esses espaços novos importantes, e no que eu puder fazer para ajudar isso, eu quero me dedicar a contribuir com a experiência, com o acúmulo que a gente tem, né? Eu sou um cara do interior, né? Sim. Eu não saí do interior, viu, Joabel? Com você, com o Darcy, que aliás, uma escola lá de Santa Maria, né? De grandes homens do rádio. Depois vieram outros, mas que não corresponderam ao nosso talento, né, João? Não, mas lá na Serra também, né? Tem os Vaz, lá, os irmãos Vaz, lá em Caxias. Tem muita gente boa lá também. Também havia uma época que fizeram o rádio a partir de Santa Maria. Mas eram 3 praças produtoras do pessoal da área. Santa Maria, Pelotas e Caxias. Eu sempre fui embora eu seja ainda de outra cidade pequena, né? Comecei lá em Nova Prata, que é a minha cidade natal, mas passei pela Rádio Fátima em Vacaria, mas eu mesmo foi em Caxias do Sul, né? Nas duas grandes rádios. Nós vamos aqui pela nossa RDC TV, canal 524 e 24 da NET, vamos fazer o seguinte. A Libertadores está começando aí a semana que vem. O que vocês gostariam de falar sobre esse início de Libertadores? Quem é que você candidata aí? João Abel, tu que tem pouca experiência de Libertadores. Quantas tu cobriste? Algumas. Algumas, senhor. Algumas. Eu estou achando que a Libertadores perdeu muito do que era, e isso não é saudosismo, mas era assim, era campeão e vice. Sim. Agora eu vejo os campeonatos seguintes, os clubes têm que fazer um esforço danado para não entrar na Libertadores. É verdade. Para não entrar, exatamente. E à medida que você, claro, quanto mais dispersa, menos a qualidade diminui, né? Acumula e dá razão para fazer jogos em estádios que não têm as menores condições. Tem muita política da Sul-Americana, da Conmebol, isso aí, e o resultado é o que a gente vê. Aí diz assim, mas time pequeno, não tem mais time grande e time pequeno. Nós estamos num nivelamento lamentável. O que é bom, aliás, eu ainda desfruto o que é bom. A minha mulher sabe que se tem jogo do campeonato inglês, do campeonato espanhol, do campeonato alemão, pode saber que eu estou ali e assistindo. E aí começa a ver o seguinte, claro, eu vejo os nossos jogadores lá, não vejo aqui. Sim. E isto na Libertadores a gente nota claramente. E o que tu acha aí, Gerson, da Libertadores? Eu acho... Bom, é um grande torneio, né? É aquele que todos os clubes querem participar, pelo menos assim, de uns tempos para cá, né? Já foi um torneio preterido, mas hoje é um grande torneio, assim como a Champions League na Europa. Então, todos os clubes querem participar. Tem essa coisa de que ele foi ampliando, lógico, também por essas questões da Conmebol, fazer política, de ter mais vagas para distribuir entre os países. Mas é um grande torneio, né? Da América, lógico. Nós aqui temos um problema
é economia, né? Nós estamos agora na baixa, né, da economia, Joel. Mas não só nós. Não, mas é isso. Aí quando a gente está na baixa, é menos os grandes talentos é mais difícil de ficarem aqui, vão-se embora, né? Eu vi outro dia alguém fazendo uma retrospectiva da Copa do Brasil, que agora vai ter essa Supercopa, né? Entre o campeão da Copa do Brasil. Acho que foi até na Rádio Grenal que estava fazendo essa retrospectiva e lembrando do que teriam sido a Supercopa nesses últimos anos. Aí falavam, por exemplo, 2009. Teria sido o Flamengo de Adriano e o Corinthians de Ronaldo. A disputa em 2000, né? Em 2010. É isso, nós já tivemos um momento em que a gente conseguiu ter os melhores jogadores. Com o Adriano e o Ronaldo encerrando. Encerrando, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Seria a Supercopa da nostalgia. Mas hoje, João Abel, nós não conseguimos nem mais trazer esses grandes talentos mesmo lá no fim de carreira. Está difícil, porque eles vão para a China, né? Ou vão para outros países, não voltam mais, é difícil. Eles vão onde tem grana, né? E haja visto que o futebol gaúcho perdeu esse atleta aí, altíssimo nível, o TT, que, aliás, se me permite, o Renato deu uma entrevista, na minha opinião, obviamente, não foi muito feliz quando disse que o garoto tinha que fazer muito mais do que fez. Não, o menino fez aquilo que deveria ter feito, vestiu a Celeste, sub-20, nos jogos que ele passava, todos eles foi goleador. E eu não via, conheço o empresário dele, Pablo, meu amigo pessoal, conheço o TT, não vi em nenhum momento ele querendo subir algo diferente do que os outros atletas. Não, o menino é diferente. É um atleta de alto nível. E já está lá, já vestiu a camisa do Shakhtar. E vamos embora, vamos ser felizes, isso que passa. E a dupla Grenal tem 2 estreias muito difíceis. O Grêmio pega o Rosário, apesar de baixa no Campeonato Argentino e tal, no início de temporada, mas é um time guerreiro, é um time que tem camisa forte e o jogo é fora, né? É lá em Rosário Central. E o Inter também tem uma partida difícil contra o Palestino, que mostrou um belo futebol contra o Tajeres. Então, tanto o Inter e o Grêmio estão definidos, né? O Michael vem de uma lesão, não se sabe ainda se o Grêmio vai poder contar com ele. O Inter o Odair ainda não sabe o time do Inter, isso para nós é uma lástima, para quem torce pelo futebol. Eu acredito que eles saibam, eles não querem dizer. Se me permite, eles não querem dizer. Agora eu sou ouvinte, então ouvinte pode cornetear à vontade. Né? Quando foi assim, o treinador ainda não definiu. Vem cá, o treinador sabe na segunda-feira o time que ele vai botar no domingo. Só altera se houver uma circunstância especial. Agora não vai chegar e dizer assim, olha, Larroque, vou jogar assim, 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 essa. Não existe isso. Mas eles pipocam demais, né? O Paulo Nunes, pipocam demais, né? É que vendo os grupos da Libertadores, né? O Inter tem a estreia fora e depois tem 3 jogos em casa. E toda a campanha que o Inter fez ano passado no Campeonato Brasileiro foi baseado jogando em casa. Vendo isso, essa estreia fora do Inter, ela vai dizer muito do que será o Inter na Libertadores. Porque empate vai ser bom contra o Palestino no Chile, por exemplo? Eu não sei, eu vou saber na 4ª rodada, depois que o Inter jogar as 3 partidas em sequência em casa, e a gente vai saber se ganhou um ponto no Chile, se deixou 2, se perdeu o jogo lá no Chile e perdeu a vaga, ou se a vitória lá no Chile que embasou a classificação. O Inter tem uma sequência depois de jogos em casa. Já o Grêmio, pelo menos, tem um modelo estruturado de jogo, né? E ele, Grêmio, é o favorito do grupo, pelo que ele joga. Mas é um grupo bem complicado, né? Porque são times de camisa, né? Tem o Libertad Paraguai, que conseguiu a vaga nessa semana, tem o Rosário Central da Argentina e a Universidade Católica no Chile, que é um bom time. Vi alguns jogos da Católica esse ano, joga muito parecido com o Grêmio. Deixa eu só dizer uma questão sobre o TT que tu abordou aí. O TT, eu fui um menino da Vila Bom Jesus, com personalidade, que bateu de frente com o garoto de Ipanema. Aí deu no que deu, perdeu ele. Mas por que ele bateu? O Renato nem sabe quem é o TT. Ele perdeu, o Grêmio perdeu o TT pelo seguinte, porque o empresário do jogador, quando o menino estava lá na sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, ele não jogava. Ele só estava, mas não era escalado nunca. Aí o empresário dele foi defender os direitos do guri e foi falar com o presidente. Aí o treinador que barrava ele, que era o treinador da sub-20, aí marcou na paleta e ainda levou o conhecimento do Renato. E tem um acréscimo. O treinador da sub-20 tem como seu empresário o mesmo empresário do Renato.
Entendeu? Então, aí você começa a entender por quê. Que o As jogador que entrelinhas, você né? nunca falou com ele, você manda o cara embora, o TT. Manda embora. Agora, o Marinho, o Luan, os outros, esses aí você dobra os caras, chama, tá? A gente promete. Fica uma semana, 2 bem, te sacaneia depois. Agora esse guri não, esse guri de personalidade. E ainda saiu do seguinte, olha, tem que arrumar as condições para os meus colegas na base jogarem futebol. E nós demos aqui, não sei se tu te lembras, há uns quarta, sexta-feira atrás, nós demos aqui que ele tinha recebido uma proposta de 14 milhões e eu trouxe a informação aqui no nosso programa da CTV, do Dois Toques, que tu estava apresentando, que ele iria receber uma proposta de 18 milhões de euros e ela se confirmou. Em dezembro eu dei a seguinte notícia, que ele ia embora, estava insatisfeito. O presidente Romildo já tinha chamado ele para conversar e tal, mas sabia que não era, porque quem manda no Grêmio é o Renato. Então não tem conversa. Porque o presidente disse que ele ia ficar. O Alberto Guedes que ele faria parte de um projeto. Né? O Conselho de Administração precisava vender. Bom, e o Renato, dali a pouco, não, ele vai embora. O Duda Crespo vai na entrevista pós-jogo, após do Renato, e diz que, inclusive, o TT como ele falou, realmente nós temos que investir mais na base e tal. Ele concordou, senão embaixo do que o garoto falou. Mas, enfim, águas passadas, vamos embora. Mas também tem o aspecto de que, digamos, os clubes têm que vender, né? Sim, tem. Em algum momento tem que vender. Claro. Bom, até por essas questões todas que tu levantou aqui de bastidores, etc., que eu desconhecia ou desconheço, mas, talvez também ficou mais fácil, né? Vender o TT do que vender o Cebolinha, né? Sabe o que é? O líder inseguro. Porque tem que vender. Bom, surgiu a oportunidade. É uma pena, de repente vai. Eu entendi, o Grêmio poderá se arrepender muito, né? Daqui a pouco. Não, pode até não se arrepender. Mas o que eu digo é a outra demonstração. Sim. O líder inseguro, o cara que manda, que não sei o quê, na primeira de frente que bate, ele manda o cara embora. Isso é de uma covardia, de uma insegurança que não tem nome. É inominável. Uma autodefesa já. Todo mundo aplaudindo isso aí. É que nem o caso do Flamengo lá, que um incêndio do Ninho do Urubu, ninguém falou. Eu tomei a iniciativa, eu pensei muito antes de falar, e devo ter sido o primeiro, se não um dos primeiros. Eu liguei para o Joabel. Eu digo, Joabel, eu estou pensando o seguinte, eu preciso consultar uma pessoa de bom senso. Quero escrever sobre isso, e o Flamengo e a Rede Globo, eu até nem critico a Rede Globo, mas nesse episódio, Flamengo, Rede Globo, esses caras estão de sacanagem. E até o Vasco da Gama, naquela história com o Fluminense lá, botou a discussão para setor sul do estádio, não sei o quê, que era para ganhar tempo, para ajudar o outro lado. Pô, não dá para a gente ficar aplaudindo essas coisas do futebol, não dá mais. É uma hipocrisia fora do padrão, né? Fora do padrão, absolutamente fora do padrão. Agora, a nossa dupla Grenal na Libertadores, o Grêmio tem um pouco mais de tradição, mas tem a cara da chegada, né? Sim. Eu acho que o Grêmio tem mais tradição, tem mais tradição, tem mais futebol e tem também mais respeito do lado de lá, do adversário. Tanto é que o Grêmio é hoje, eu tenho a impressão que é o segundo clube brasileiro que mais disputou Libertadores. Né? O primeiro está empatado com o Palmeiras e o São Paulo. Então, veja que isso aí isso aí é um cartel, tem que ser considerado e é considerado não apenas do ponto de vista nosso aqui, olhando o Grêmio daqui, como do lado de lá os adversários olhando, né? Sabem que vão enfrentar um time que é de chegada, Agora, a Libertadores, ela se decide também no bastidor. Quando você diz assim, porque jogar Libertadores tem... Não, jogar Libertadores não é chegar dando pontapé nos caras, não. Jogar Libertadores é saber jogar e tem o bastidor. Há muito tempo se dizia que o lugar onde menos se decidia Libertadores era nas 4 linhas. Era tudo antes. Tudo antes. Desde o sorteio. Lembra das bolinhas do sorteio? E hoje também. Hoje os caras vão para uma reunião da Sul-Americana e já está tudo definido. Tudo definido. Eles chegam lá, fazem uma reunião de um dia, mas anunciam que já... Tem sempre um repórter argentino que dá tudo na frente de todo mundo. Um exemplo ano passado, né? Que o River já sabia na sexta-feira antes do julgamento que jogaria a final contra o Boca Juniors. E o Grêmio foi comunicado 3, 4 horas antes que tinha que ir para Luque, né? Foi em Luque, para o julgamento, para toda a situação.
E aí eu tenho um ponto crítico que o brasileiro, em certo ponto, os clubes brasileiros eles não são unidos. Eles só interessam quando é o seu umbigo, né? Quando não é, tanto faz. O representante da arbitragem do River Plate, no dia seguinte do jogo aqui em Porto Alegre, ele já estava no Paraguai. O brasileiro, no dia do julgamento, nós ligamos para ele lá da produção da Grenal, ligamos para ele, ele disse que não sabia, que estava na praia curtindo as férias. A pressão vem da onde, né? Claro. O Darcy usou uma frase no dia que eu nunca me esqueço. Para mim, eu acho que é a frase que simboliza toda aquela situação de Grêmio e River. Era o Grêmio, um time, contra um país. Porque a Argentina inteira estava mobilizada para a final Boca e River. E o Brasil estava acompanhando. Lá eles se mobilizam entre eles. Nós aqui não. Esse é o presidente da República. Nós aqui não. Sim, o presidente da República da Argentina chegou a dizer que um mês eles parariam em torno dessa decisão toda. E realmente o mundo ficou, né, esperando aquela decisão da Conmebol, que nós já sabíamos o que seria julgado em favor do River Plate. E aí eles dão aquele pé frio de não organizar como tem que ser organizado um grande evento, que é tomar as medidas necessárias de segurança, enfim, todos aqueles detalhes. E aí acontece aquela bobagem toda na final que foi parar lá na Espanha. Que, claro, deu um glamour total, né? Enfim, para o futebol, mas tem que ser feito na casa de quem... A bobagem vem toda de Porto Alegre, né? E aí tem outra situação que também, volta a parafrasear o Darcy que está aqui, mas eu lembro de duas frases que ele falou. Essa de um país contra outro. Mas foram só duas durante toda a minha vida. Não pode esquecer dessas aí. Duas só nesse episódio. E a outra, o Darcy, num comentário também que eu perguntei para ele. Mas Darcy, o técnico do River Plate veio na arena, desceu no vestiário, conversou com seus jogadores e voltou. E ele só voltou e foi descoberto porque ele errou a porta que ele saiu. E na arena, a zona mista da arena, ela sai de frente para a imprensa. No Beira-Rio é diferente. E a imprensa só soube que ele estava ali, o Grêmio também, porque ele saiu na porta errada. Aí o Darcy disse a seguinte frase: não pode o visitante vir no estádio do Grêmio ou do Inter e os clubes daqui não sabiam que o cara desceu no vestiário, né? Mais do que isso aí. Não pode. O cara estava lá. O cara percorreu todos os caminhos sem ser molestado por ninguém. Debochou de todo mundo. Tirou onda, né? Como é que um camarada que mora num outro país sabia todos os caminhos? Alguém de dentro do Grêmio entregou. Pô, mas tem que ir atrás dessa informação, velho. Tem X9 nessa jogada aí. Mas isso aí é o mínimo que um cidadão medianamente inteligente pode pensar. Ele só errou a porta para sair depois, né? Senão ninguém saberia, provavelmente, o que teve lá. E não foi por isso que o Grêmio perdeu. Vamos combinar, né? Não. Vamos combinar. Isso aí fez parte de uma estratégia. Mas isso é o circo, né, da Conmebol, né? Agora, foi também por isso que o River ganhou, né? Claro, exatamente. Isso aí significou exatamente a demonstração de força, de envergadura, de peso, né? Que Grêmio Internacional não pode permitir na Libertadores. São as entrelinhas da Libertadores que tu disseste, né? Sim. Tem que ter um bastidor. E Inter e Grêmio tem que saber isso. Porque Eles sabem. Mas tem que fazer, né, João? Tem que fazer essa leitura. Se e você chegar lembrar a Libertadores em 2006, alguns jogos que aconteceram, algumas arbitragens que aconteceram. Inter e Nacional do Uruguai. Internacional é o exemplo mais típico. O Grêmio também, lá atrás, quando o Grêmio... Aquele jogo nacional e América de Cali. América de Cali e... Não, e o jogo que o Grêmio parou, fez chover aqui. Foi contra o América de Cali? Para deixar para outro dia o jogo. Foi contra o América de Cali? Contra o América de Cali. E o América de Cali também fez um jogo em Cali, também que foi decisivo, se perdesse, sim, ele precisava passava o Grêmio, não sei o quê, e ele perdeu em casa. Com toda a tradição do futebol colombiano, e o América de Cali jogava. Então, só eram questões do futebol que ainda hoje existem. Tu não decide, mas basta tu olhar aqui o ano passado, o que o VAR ajudou. O VAR definiu muitos jogos, muitos jogos. E, aliás, inclusive o do Grêmio, né? Inclusive do Grêmio. E, aliás, os colombianos que estão em segundo lugares em número de jogadores aqui no Brasil. Primeiro, argentinos. Isso é outra questão que eu gostaria de saber de vocês. Veio o assunto agora, trazido pelo Hugo Larroque. Não está muito estrangeirizado? E aqui Despacito, senhor. Porque, pensa bem, hein?
o argentino bom, o uruguaio bom, o paraguaio bom vai para a Europa. Ele não vem aqui. Ele não vem para o Brasil nem para o Chile. Quando chegam esses garotos aí, o cara fala, ele fenômeno. Lembra disso? Fenômeno. E, cara, se o cara fosse fenômeno, ele não parava em Porto Alegre. Ele estava lá, lá depois do Lagoão. Tinha atravessado o Lagoão, estava jogando lá. Não, Porto Alegre e Chile. Atlântico. Eu não aposto nesses cair aqui como se fosse uma grande figura. Pode até ser, faz assim, quando esvazia o balão, cai na bala comum. Mas em regra tem muitos que fazem o caminho que não dá certo lá e volta aqui. Não, aí já é o retorno. Aí já é o retorno. Sim, mas aí embora tenha vindo jovem. É raro um jogador tipo esse menino Sarrafiori, por exemplo, vir assim nessa condição. O que eu digo o garoto que sai, que é bom na Argentina, ele não vem para cá. Assim como ele volta para cá como voltou o Alessandro, como voltou o Kahneman, como tantos outros. Mas não são muitos, não. Tu começa a contar, tu vai ver quem foi para lá e voltou. Não são muitos. Não são muitos também. Bom, não. Não são muitos. Não são. Mais... São poucos, D'Alessandro O bom esteve fora e voltou. Quem mais aí, Paulo? O Kahneman. O Kahneman. Kahneman. Eu acho Vem que cá, diga. O único estrangeiro Paulo que está no futebol brasileiro que eu acho que tem potencial de jogar na Europa, e acho que ainda vai. Talvez o único, o Arrascaeta, do Flamengo. Eu acho ele muito bom jogador. Joga muito. Jogador. E eu acho que é o único, porque ainda não foi para a Europa. E eu até achava que sairia do Cruzeiro para a Europa, mas aí acabou indo para o Flamengo. Está rodando muito no Brasil também. Mas talvez a exceção da regra, né? E também começou a rodar muito no futebol brasileiro. O Arrascaeta é muito bom jogador, mas ele não tem regularidade. E para jogar na Europa tem que ter regularidade. Ontem ele deu uma entregada lamentável para o Flamengo, tomou um gol, porque ele... Sim. A explicação é de que, como ele sabe jogar, ele tentou sair jogando. Mas não adianta tentar sair jogando, entregou azar. Vem cá, Gerson. E o Juventude? Vê só que impressionante, né? Eliminou o América ontem. O América está lá, meio que ponteando o Mineiro, né? Ele ganhou 2 do Juventude no ano passado? Exatamente. O Juventude entrou o futebol de Caxias, né? Vive uma crise também, né? Difícil, né? De superação, assim, né? Questões econômicas, obviamente, pesam bastante. Claro, tem decisões do jogo, do futebol, do treinador, etc. Mas esse futebol de Série B, né, Série C, é um futebol meio bastante igual, né? Sim. Então, muito emparelhado tecnicamente. Então, eu acho que as dificuldades do Juventude são estruturais, muito importantes. E o Juventude está fazendo assim, aquela coisa ao contrário do que o Paulo Nunes disse aqui do Internacional ter se firmado, por exemplo, no ano passado, nos jogos de casa, né? O Juventude fez o inverso, não consegue ganhar em casa, Bom, mas enfim, né? Na Copa do Brasil, ao menos, ontem conseguiu vencer. Mas é um clube que está passando por um momento de dificuldade, assim como o Caxias. Embora faça times que parecem encorpar no Campeonato Gaúcho, o Caxias, né? Já o ano passado foi bem. Não está conseguindo sair da maldição da Série D. Olha que essa 4ª divisão é um problema sério. Juventude andou por lá e não saía de lá. Outros clubes aí de tradição no Brasil andaram por lá. Eu não estou acompanhando dia a dia mais, né, Darcy? Mas eu enxergo essas dificuldades estruturais assim que o Juventude tem. Uma pena que tenha saído da Série B, porque eu acho que ali é que está o lugar, né? Ter ficado na Série B teria sido muito importante. O próximo jogo do Juventude pela Copa do Brasil é contra o Botafogo. Exatamente. Para lembrar aquela decisão da Copa do Brasil. Sim, exatamente, estádio Maracanã. Estava lá, Maracanã lotado. E o Juventude fez o maior grande time do Juventude. E pode cometer o crime no Botafogo, hein? Porque o Botafogo não está com toda essa bola, não. O Juventude pode bem, como fez contra o América e o jogo passado aí, ele pode cometer o crime do Botafogo, sim. Pode. Pode. Não será nenhuma surpresa a gente acompanhar isso aí. E o Juventude cresce, né? Sabe crescendo e conhece bem a Copa do Brasil. E são 2 jogos, não é mais essa fase. Exato, fazer são 2 jogos. Que é uma partida só, que tu tem que jogar Dá para tu fazer um jogo. Naquela tensão de quem joga em casa não pode perder. Exatamente. Empatar. Na segunda fase podia empatar. Uma frase de cada um de vocês antes do intervalo, por favor, sobre a seleção brasileira. Tite fazendo a convocação, o hipnotizador.
fazendo a sua convocação. O que vocês acham? Hipnotizador? Sim, eu foi. acho que não. Aliás... Ele está mais para pastor do que Não, pastor sem dúvida nenhuma. Padre Marcelo, o carioca chamava ele de Padre Marcelo, mas aquele que foi zagueiro do São Paulo, que é dirigente do São Paulo, uruguaio. Lugano disse que ele é o hipnotizador, né? Apelidou ele de hipnotizador. A ESPN fez... Foi a ESPN, sim, que fez uma pesquisa hoje, o Bandeirantes, não lembro agora, colocando quem deveria sair da seleção brasileira. E ganhou uma larga margem o Tite. O Tite não é mais unanimidade. Mas vem cá, isso vai ser unanimidade. Ele é o... Não dá para dizer tudo que a gente tem vontade de dizer, mas vou tentar fazer uma figura assim. Ele é o legítimo, o cavalo paraguaio. Ele larga na frente, galopa na frente, mas quando chega ali ele vai perdendo. Chega na frente, ele não chega, ele não decide, ele não ganha. Ele ganha as partidas intermediárias. Quando chega a partida que decide e que vai fazer a diferença, é como um jogador de futebol. O cara é excelente em treino e depois chega na partida. Ou joga contra time pequeno ou joga contra time grande. Mas será que nós aqui também não estamos muito iludidos que nós somos digamos assim, um país que tem a condição de fazer sempre um time imbatível? Nós temos um time imbatível. Será? Desde que duas coisas aconteçam. Que o treinador não queira ser amigo de todos e com incongruência que eu vejo assim, por exemplo, quer renovar e aí convoca o lateral direito que convocou. Que é isso? Ou vocês acham que ele chega na Copa? Não. Não chega, evidente. Aí, isso é uma coisa. A outra coisa é que os jogadores, não adianta fazer mimimi com os jogadores. E tem que saber o seguinte, quer jogar? Eu acho que foi o Darcy que disse alguma coisa nesse sentido, escreveu alguma coisa nesse sentido. O jogador tem que ter vontade de jogar no Brasil. Ele estar na seleção tem que ser o ápice na vida dele. E não ele vem descansar. Estou te fazendo um favor. Tu tocaste num assunto fantástico, é fazer como que tu vai, né, na animosidade de alguns determinados jogadores, tu vai tirar mais de um Neymar da vida, né? Sendo que o cara já tem absolutamente tudo, mas nós sabemos que ele é craque, ele vai lá e resolve. Um outro exemplo. Sim, mas o Cristiano Ronaldo também tem tudo. Cristiano Ronaldo é uma figura emblemática. O Cristiano isso é hors concurso, não dá para comparar. O Tite ele tem que ser mais popular, principalmente na linguagem que ele usa para a imprensa, para o povo que consome ele, que é a grande massa. Ele tem que se fazer entender mais. E também, acima de tudo, uma gestão de pessoas, porque vai lidar com, que nem tu dissesse, com jogadores, com artistas, com estrelas. É o que o Renato faz muito bem naquele sentido dele lá no vestiário, né? Até encontrar o TT. Exato. É uma circunstância que tu colocasse. É uma circunstância fora da curva que, infelizmente, né? Se criou isso aí. Mas o Tite ainda é um bom treinador. Agora vamos ver a continuidade dele. Nosso Dois Toques hoje com o Gerson Deben, Joabel Pereira, Hugo Larroque e Paulo Nunes. Nós vamos a um intervalo e retornamos em seguida para conversar um pouco mais sobre futebol, sobre essas questões aí e aprender com essa gurizada que está aqui, tá certo? Voltamos então com o nosso Dois Toques aqui na EDC TV. Hoje contando com o Gerson Luiz Ben, com o Joabel Pereira, com o Hugo Larroque e com o Paulo Nunes. Vamos buscar com o Pedro Oliveira as informações do Grêmio. O Pedro Oliveira pode nos passar o relatório do Grêmio desta sexta-feira. Por favor, Pedro. O Grêmio venceu o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul por 11-0 em jogo-treino, na tarde desta sexta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. André foi o destaque desta atividade. Ele marcou 7 gols. Paulo Miranda marcou outro, Felipe Vizeu mais um, Rômulo e Luan marcaram os outros 2. O time tricolor foi formado por Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na lateral direita, os 2 zagueiros Pedro Jeromel e Walter Kahneman, na lateral esquerda Bruno Cortez. Os 2 volantes eram Rômulo e Maicon,
Marinho na ponta direita, Lua centralizado e Everton na ponta esquerda. O centroavante era Felipe Viseu. O volante Michel, que saiu carregado da atividade de ontem por uma maca, foi avaliado pelo departamento médico do Grêmio e, segundo a assessoria de imprensa do Tricolor, não tem nenhuma lesão ligamentar. Ele apenas tem uma torção no tornozelo direito. Este mesmo tornozelo direito que deixou ele fora de algumas partidas no ano de 2018. O Grêmio viaja na próxima segunda-feira para enfrentar o Rosário Central pela estreia da Libertadores da América na quarta-feira. Quem conversou com a imprensa hoje foi o atacante Felipe Viseu, que comentou sobre a grande atividade de André, marcando 7 gols na tarde de hoje. Então, fiquei sabendo agora, né, no vestiário, que eu já tinha feito meu trabalho agora na academia, né, logo depois que acabou o nosso primeiro tempo. Mas fico feliz, a gente sabe que o grupo tem que continuar assim, independente, né, de quem sempre esteja jogando. É importante, até mesmo para a confiança do jogador. Mas isso não vai faltar para ele, porque, como eu sempre falo, o grupo é muito bom e ele é um grande jogador também. E eu sei que o máximo que puder ele vai estar sempre ajudando o Grêmio e o pensamento dele está sempre positivo com isso e o nosso também, sempre confiando nele. Felipe Viseu também comentou sobre a estreia na Libertadores da América, que acontece na próxima quarta-feira. Então, primeira coisa, a pressão maior é sempre vestir a camisa do Grêmio, independente da competição. A gente sabe que a gente está vestindo a camisa do Grêmio e é sempre uma pressão. Então, claro que a Libertadores, né, a gente sabe que tem um gosto maior, é uma competição, sem dúvidas, que é muito difícil. Mas o Grêmio, né, são 3 títulos e a gente está indo aí para a conquista do próximo, se Deus quiser. Vamos manter o nosso foco, claro que é a primeira partida agora, mas a gente já tem que entrar com o pensamento de ganhar o jogo. Direto aqui do CT Presidente Luiz Carvalho, Pedro Oliveira com as informações do Grêmio. Pois aí estão, então, as informações que chegaram do Grêmio. E agora nós vamos buscar as informações do Internacional com o Guilherme Paz. E aí depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a dupla Grenal, tá certo? O Grêmio venceu o Sindicato. Na manhã desta sexta-feira, aqui no CT Parque Gigante, o Internacional realizou um jogo-treino contra o São José, contra o Zequinha de Porto Alegre, e o placar ficou 3-1. O Oderheimer mandou a campo o que tinha de melhor e pode ser sim o time da estreia da Libertadores. Marcelo Lomba no gol, Zeca, Moledo, Cuesta e o lateral esquerdo, Iago. O tripé defensivo no meio-campo com Edenilson, Rodrigo Dourado e Patrick. William Potker na direita, Nico Lopes na esquerda e o centroavante Pedro Lucas. O segundo tempo da atividade tinha D'Alessandro, Rafael Sobis, Rodrigo Lindoso, mas o grande destaque foi Gustavo Nonato, o jovem que apareceu como titular nas últimas 2 partidas e quer a vaga no time. Ele pode pintar no lugar de Patrick na próxima semana. E sobre esses dias que antecedem a estreia do Internacional contra o Palestino, o atacante Pedro Lucas falou conosco na manhã de hoje. A expectativa é muito alta. É um plano de carreira, acho que sempre sonhei com isso. Todo jogador sonha em estrear uma Libertadores. E eu estou muito feliz em poder estar primeiro na lista, agora buscando um espaço no time. Tem ainda 4, 5 treinos, né, pela frente, então a gente vai trabalhar muito ainda para decidir o time. Mas muito feliz por estar fazendo parte da lista da Libertadores e tendo chance de poder jogar. Muito bem. Nós já dissemos aqui que acreditamos que os treinadores da dupla Grenal têm as suas equipes definidas, eles não querem só tornar público, né? Esse é o caminho. Agora, o Michel teve um problema e é recorrente esse problema no tornozelo do Michel. O Paulo Nunes acompanha mais direto, né? Ele teve um problema no tornozelo direito no treino de ontem. E aí hoje o Grêmio fez o exame no jogador. Pela informação oficial que nos passaram, não foi constatado nenhuma lesão, mas ele vai seguir em observação. Só que o que chama atenção, que é o mesmo tornozelo que tirou ele aí recentemente de grandes jogos do Grêmio, né, de um número elevado de partidas, né, mais uma vez. É curioso isso. Falha nossa, né, Darcy? Não pode, né? Não pode. Não pode. A gente sempre fala aqui, né? Quando é possível, e quando é possível também. O jogador tem que estar 100%. Né? E um jogador de alto nível, e o Michael é uma peça fundamental do Grêmio ali, querido. Mas é preciso saber por que não pode. Essa é a questão. Por que não recupera bem? É do biotipo, é do jogador, da sua compreensão física, talvez com alguma deficiência? Ou é porque o tratamento não foi
não atingiu o ponto que deveria ter atingido. Eu fico com a opção B. Eu fico com a opção B. Porque é impossível nós não termos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com 2 campeões mundiais, uma equipe médica que possa tratá-los à altura. Me desculpa, com todo respeito à dupla Grenal. Nós temos uma situação que é a seguinte, tem um tal de negócio que eles medem lá, secar, eles tiram o sangue do cara e dizem, olha, pode machucar, pode, não pode. Isso aí já está em desuso também, já não é mais o crack. Mas com esse, no tempo que era o crack, não resolvia nada. Agora, eu lembro de preparadores físicos, Júlio Espinosa, por exemplo, citar um assim. Julinho. Que Gilberto tinha, que quando o cara tinha um problema de tornozelo, ele fazia trabalho para recuperar o tornozelo, para ganhar a condição do tornozelo, dele poder correr, enfim. Hoje não, hoje os caras ficam 2 meses parados e voltam e lesionam de novo. Sabe o que isso me dá a ideia? Diga, João Abel Pereira. Essa área pública. Sim. Nós somos todos uma área pública. Aí, Gerson tem que fazer uma parte, eu tenho que fazer outra, o Roque outra, o Paulo Nunes outra. E aí, cada um fazendo a sua parte, não dá para curar ninguém. Porque eu quero curar a minha parte, eu sou fisiologista, quero dar fisiologia, o preparador físico quer cuidar a parte da condição física. Quando era muito mais simples isso, quando tinha um médico, e hoje o médico não manda. O médico não manda. Isso tem um médico de um dos clubes aí, quem eu me dou por largo tempo, e ele me disse, olha, se foi o tempo que a gente tirava jogador dizendo que ele estava machucado, agora não tem mais disso. Não. Mas isso não é um pouco contra a lógica, né? Porque é contra a lógica, né? Afinal de contas, foi levantado aqui, né? Nós estamos num momento da sofisticação do tratamento, da medicina, sem dúvida. Inclusive das funções, né? Dos profissionais de cada área, que inclusive se especializam em determinadas nuances. Sim, mas por isso que vai os 4 meses de operação. Então, é muita gente a falar. É possível, é possível. E nós temos eu acho que o ganho é que talvez a carreira do profissional, por conta disso, ela seja mais estendida, mas daí daqui a pouco, quando vai ver, estendeu mais, mas foi com muitas interrupções, né? Com muitos meses, digamos, no estaleiro. O Neymar teve essa contusão novamente no 5º meta, não sei o que, era do pé dele, o médico usou nele células tronco. Em Porto Alegre nós já temos especialista médico nesse sentido, ortopedia, para ser usada em atletas de alto nível. Espetáculo. O Dr. Felipe Carvalho, meu amigo pessoal, e não fala por isso, fala pelo profissionalismo. Sim. Ele fez estágio, sabe com quem? Com o Dr. Kulga, que é nada mais nada menos o chefe da equipe médica do Barcelona, que operou lá, na época, só um craque, bom de bola. E digo mais, por que esses artistas também, são da bola, né? Jogadores de alto nível não se machucam? Porque eles têm um tratamento altamente diferenciado. E os nossos aqui se machucam sempre. Não, tem alguma coisa errada. Então vamos aprender com o pessoal de fora. E jogam menos do que dizem que jogam, sem dúvida, em número de jogos. Além disso, porque, olha, os nossos. O Grêmio Internacional jogaram 80 partidas esse ano. Não. O atleta que jogou mais jogou 50. É verdade. Eu fiz, aliás, sabe, esses tempos atrás, por conta disso, de uma discussão sobre esse tema, daí eu tomei o capricho de pegar o Messi entre a Copa do Mundo e no outro ano teve Copa América, né? E o Messi, entre a Copa do Mundo e a Copa América, contando essas duas no período de um ano, ele poderia ter jogado 74 partidas, ele jogou 70. E em 2 partidas ele ficou fora, não todo o jogo, ele teve partes do jogo que ele participou. Então, se o Messi joga todas as possíveis, né? Ou quase todas as possíveis, por que os outros não podem jogar todas as possíveis? E ele foi finalista de todas as competições que participou, diga-se de passagem. Não ganhou
com a seleção argentina, justamente porque naquele ano o Barcelona foi campeão da Champions League, foi campeão da Taça do Rei, foi campeão do Campeonato Espanhol e foi campeão do Mundial. Papou tudo. Papou tudo. Foi a final em todas as competições. Olha aqui, o Hugo falou Diga. Falou do Barcelona, do médico que fez estágio no Barcelona, lá conhecer. O Arthur, para pegar um nosso aqui. Certo. Teve uma lesão lá, que ele só voltaria em meados de março, não sei o que. O cara jogou a semana passada. Aliás, jogou não, deu show, né? Sim. É a técnica que eles usam. Porque o jogador se lesiona e fica 6 meses parado usando essa técnica de reaproveitamento de células-tronco, que eles têm lá um procedimento X, lá que eu não vou saber explicar, que diminui 50% do tempo de jogador de voltar. Se ele vai ficar 6 meses, não, é 3 meses vai ficar parado. E olha o que onera o clube, um jogador de alto nível ficar tanto tempo fora. Aqui no Brasil, especialmente em Porto Alegre, quem fala sobre recuperação de atleta é o treinador? É o jornalista que dá um release? Exato. Pô, o cara não vai para uma pergunta, o cara não vai para um enfrentamento, para uma curiosidade, não tem isso. Não pode. Tá errado, gente. Os caras têm que responder perguntas, que nem os caras do Ninho do Urubu. Eles ficaram calados? Não, eles tinham que ter ido para responder perguntas. Saído para se apresenta, perguntas. Né? Claro. O que tu tem de mensagem aí, La Rocque? De mensagens? Olha aqui, ó. Por favor. Muita gente bacana nos assistindo. Olha aqui, ó. A Nailde Melo está conosco, o Márcio Martins Fraga, o Inter fará 11 pontos, diz ele. Diz que o Grêmio também está no grupo perigoso. Aliás, os dois times estão. O JC Valença, produtor musical, está conosco. José Avelino Neto, Paulo Brito, Douglas Russo, Sérgio Vasquez, Jorge Moreira, lá de Gramado, um abraço pessoal, turma de Gramado. Também o Thiago Rocha, nosso colega jornalista lá da Rádio Granal. Thiago. Está de férias, tá curtindo as férias no Uruguai. Darcy Filho está conosco. Tá certo, faz bem. Que maravilha. Faz bem. João Feijó, o Cadu, olha aqui. Cadu, aquele abraço, irmão, tá bem? E o Odair Melo lá, Odair Luz. Aliás, ele não veio trabalhar, mas aliás, ele manda, ele olha. Aliás, o Chico Trímano diz o seguinte: que bancada, o Darcy vai derrubar o Cadu. Salve! Aí, Cadu. É o povo, a voz do povo é a voz de Deus, Cadu. Também trabalhar na sexta-feira. A Nath Oliveira assistindo vocês aqui em Tramandaí, grande Joabel Pereira. O pessoal acompanha. Quem acompanhou há algum tempo o trabalho como era feito, nesse período em que nós trabalhávamos como repórter, sabe que foi diferente, porque era um trabalho, o Gerson narrava nessa época, era um trabalho, Paulo, que se o treinamento era fechado, a gente, marcado para as 8 horas fechado, a gente chegava às 7h30. Porque alguém ia chegar atrasado. Não adiantava esconder alguém chegar atrasado para treinar. Hoje em dia querem controlar até acesso, né? Eu lembro que 2017, treino do Inter fechado no CT Parque Gigante. Aí eu pensei, treino fechado no CT não pode, tem avenida ali, não tem como não fechar o treino. Fui lá na avenida. E aí os outros repórteres, os colegas foram também. Não tem treino fechado no CT. No outro dia, recomendação lá, né? Crise, porque os repórteres foram ver o treino na avenida. Tá que nem a Venezuela, fecha por terra, por ar, por tudo. É brincadeira, né? O Gerson Pulgão está dando parabéns para todos nós pelo programa. Nós vamos ao intervalo, nós estamos no nosso Dois Toques hoje, contando com o Gerson Bem, com o Joabel Pereira, com o Hugo La Rocque e com o Paulo Nunes. Nós voltaremos em seguida. Quem também está nos acompanhando é o jornalista político, o Giba Jasper, o Gilberto Jasper, Colorado. Ele está dizendo o seguinte: as entrevistas do Tite são matérias de autoajuda. Eu acho que está bem colocado. Tá bem colocado. Está fazendo ciúme ao Laír Ribeiro. Né? Ele vai muito bem nessa. É por aí, né? O Carlos Almeida está dizendo o seguinte: olha, quem jogou nas categorias de base, jogou também no Varziano, sabe muito que essas lesões são muito estendidas. Peguem outros esportes de alto nível e fazem. Em resumo, é muita frescura, diz ele, nessa questão das lesões aqui.
É que o torcedor não aguenta isso aí, né, velho? O torcedor não aguenta. O torcedor paga para ver o seu melhor jogador em campo, né? Claro. E é um espetáculo, é um grande evento. Então, a figura que está ali para alimentar esse entretenimento, o cara quer ver uma jogada bacana, quer ver um rompante, por exemplo, a seleção brasileira está tirando, né, falando por metáfora, o Everton do Grêmio. Vai desfalcar ali o Grêmio por 4 partidas, se não me engano. Perde as finais do Gauchão. Né? Então, pega as quartas de final do Gauchão, ou seja, né, o jogador é excelente, tá? O clube também valoriza o jogador e tal, mas e aí? Até que ponto para uns vale, para outros não vale? Tá? Vai jogar? Vai jogar também. Isso é culpa... Tem esse detalhe também. É dois culpados, né? A CBF, que faz o calendário, e os clubes que aceitam. Porque a CBF divulga na final do ano anterior o calendário do ano seguinte. Mas, Paulo, olha, o Clube dos 13 é a maior demonstração da incapacidade dos nossos clubes de gerir a Primeira Liga. Perfeito. O Clube dos 13 só existiu... A Primeira Liga foi ironizada porque foi o presidente do Grêmio. Aí essa coisa maldita que tem aqui no Rio Grande do Sul, não, se o presidente do Grêmio teve uma ideia, não é boa. Eu ouvi entrevista de dirigentes do Inter dizendo que não tinha razão, porque não sei o quê. É assim, funciona o nosso grupo se eu levar vantagem. Mas eu acho que no caso da Primeira Liga, inclusive, a imprensa, né? Teve muita crítica, muita... Mas olha aqui, ó. Muita gente na hora, a CBF é que tem razão. Darcy, tu não me convida para esses programas, porque eu não fico quieto. Que coisa boa, João. O que aconteceu com a Primeira Liga? O Campeonato Gaúcho aqui tinha uma empresa que comprou o Campeonato Gaúcho e a Primeira Liga esvaziava o Campeonato Gaúcho porque tinha jogos de outro padrão, e no meio. Meninos, então, acabe-se com a Primeira Liga. Temos mais 1 minuto e meio de programa. Eu queria fazer o registro aqui de uma mensagem bem interessante. Como todas, mas essa aqui é muito direta, Joabel. Boa noite, Darcy. Que bom rever Joabel Pereira novamente na mídia, falando de futebol. Estamos assistindo o programa em Novo Hamburgo. Sabe quem é? Não. Forte abraço a ele e a você. Jaime e Nilson Schmidt. Jaime Schmidt, Nilson Schmidt. Seu Jaime Schmidt, né? Grande. Seu Jaime Schmidt é uma figuraça. Essa era a época do descaça-talentos. Você aí botava o cara para jogar na posição, dizia, ensinava, ficava treinando com o cara para ele executar a tarefa que ele tinha que executar, né? Hoje não, hoje nós vamos para o computador, mostramos, mas... Eu lembrei ontem do Sadi, que morreu. O Sadi chegou na seleção brasileira e bateu na bola de 3 dedos. Uma perna direita, jogava na esquerda. Aí o Rivelino viu, começou a fazer a mesma coisa. Aí um dia dei uma entrevista para o Rogério Amaral, contou, não, eu bato de 3 dedos, porque eu aprendi com o Sadi, aquele lateral que joga no Internacional. É assim o futebol. Pronto. Muito talento aprende por olhar, por observar, porque não chega nenhum chefe, diretor, um treinador e diz, quem sabe tu faz isso? Não. Podemos encerrar o programa então. Muito feliz, eu especialmente, por ter aqui o Gerson, querido colega de muito tempo. Joabel Pereira. Muito obrigado. Querido irmão, de longas jornadas. Puxei o freio para não ficar. Claro, o Joabel era assim. O Joabel e eu, quando a gente trabalhava, nós sempre trabalhamos em equipes antagônicas. Então, para você saber como é que era nessa época, eu não conversava com o adversário em dia de jogo. E o Joabel também não. Também não. Não tinha papo com o adversário em dia de jogo. Abraço, Joabel. Muito obrigado, querido. Hugo Larroque, um abraço. Maravilha, obrigado. Saúde, bom carnaval. Paulo Nunes, querido irmão, abraço, obrigado. Muito obrigado pelo convite. O programa volta na segunda-feira, tá certo? Aqui não tem nada, com carnaval e tudo, tá bom? Abraço, tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo Ex Previdência e Seguro de Pessoas.